Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Eu queria pedir os irmãos para abrir a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre a fé, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Os irmãos podem se sentar, por favor. Eu peguei dois personagens da Bíblia para falar sobre a fé. Primeiro, sobre Pedro andando por cima das águas e sobre a mulher do fluxo de sangue. Por que eu peguei sobre Pedro? Porque todo mundo brinca e fala, né, que Pedro não teve fé e tudo. Só que eu fico pensando assim, a gente julga muito, né? Por quê? Irmãos, não é fácil. Não é verdade? Não é fácil. Mas o que acontece? Vamos ler aqui para a gente poder entrar no assunto sobre Pedro. Está aí Mateus, mesmo sentado, pode ser sentado. Mateus, livro de Mateus, capítulo 14, 28. Mateus, capítulo 14, 28. Amém? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Nesse versículo aqui, a gente acha que é muito fácil, né? Primeiro que ele falou assim, eles assustaram, que acharam que Jesus era um fantasma, né? Ficaram ali assustados, mas quando ele viu que era Jesus, ele falou assim: Senhor, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus chamou. Enquanto ele estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, com os olhos fixados no Senhor Jesus, ele conseguiu andar. Ele deu uns passos. Mas quando ele começou a ver o vento batendo em seu rosto, e quando ele começou a olhar as coisas ao seu redor, aí foi que ele teve medo e começou a afundar. Eu peguei aqui para mim essa lição de Pedro, que às vezes a gente está olhando com os olhos fixos em Jesus, né? Você começa a ir muito bem em todas as áreas, situações, ou até mesmo quando surge algum problema, alguma dificuldade, o nosso olhar, primeiramente quando aparece o problema, você pode até assustar, mas você fica olhando para Jesus. Mas quando você começa a parar e a sua mente começa a trabalhar ao contrário, porque a nossa maior luta, uma delas é com a gente mesmo. Quando você começa a parar e olhar, e a sua mente começa a te falar: não, você não vai conseguir, não, você não vai chegar, não, você não vai romper. A sua mente começa a te mostrar o tamanho do problema que chegou até você. É o que acontece. Aí você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, como aconteceu com Pedro aqui. Quando o vento começou a bater nele, a tempestade vinha de vento, vamos dizer assim, aí foi que ele tirou os olhos de Jesus. É o que acontece muitas vezes até com a gente. Porque às vezes surge um problema, é o que aconteceu com Elias. Foi Elias? Foi Elias. Eliseu, né? E o que acontece? Ele venceu ele conseguiu vencer os inimigos, lutou, conseguiu vencer. Mas quando Jezabel falou com ele que ia até ele, o que ele fez? Ele se escondeu.
né? Até que o pastor falou assim, que ele teve depressão, aquela coisa toda. É o que muitas das vezes acontece com a gente, que às vezes parece um problema enorme, gigante, e a gente consegue até vencer aquele problema, em nome de Jesus que a gente consegue vencer. Mas desde o momento que a gente tira o olhar de Jesus, e a mente da gente começa, não, você não vai conseguir, porque é muito grande esse problema é muito difícil. A gente começa a olhar e pensar no que está acontecendo, você começa até parar. É o que aconteceu com Pedro aqui, ele estava caminhando, mas quando ele começou a olhar o vento, e eu creio que ele deve ter pensado assim, será que eu estou andando mesmo em cima das águas? Quando ele viu que não tinha chão, não tinha tauba, não tinha cimento, ele deve ter parado e pensado, peraí, mas como que eu consegui isso? Né? Ele deve ter pensado, como que eu consegui? Aí ele começou a olhar as coisas ao redor. E é o que acontece até com a gente. Porque quando, igual eu falei que quando surge o problema, a gente está forte. Mas quando às vezes a gente para pensar e a nossa mente começa a julgar as coisas, aí você começa, não, eu não vou conseguir. É na hora que a gente acaba afundando. Mas o que acontece? Ali, graças a Deus, o que acontece com a gente também, o Senhor Jesus estava com a mão estendida e tomou ele pela mão e o levantou. Amém? A palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente conversa com as pessoas na rua, as pessoas dizem, não, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas realmente será que crê mesmo? Ao estar descendo agora para a igreja, eu passei perto daquela igreja que tem aqui embaixo, não vou falar o nome não, vocês sabem, né? E hoje é dia da reunião lá, irmãos, eu fiquei passada. Mas a quantidade de carro nas ruas ali, todas as ruas tomadas de carro, mas muito, e não cabe nem gente lá dentro. A fé está no lugar errado, não é verdade? Porque a gente sabe que a nossa fé é só em Jesus, só Jesus salva, não tem outro caminho. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como que pode? Porque às vezes a gente, sendo servo do Senhor, conhecendo a palavra, vendo que o fim do tempo está chegando, está muito próximo, a gente vê que as pessoas estão assim, dispersas ainda, porque às vezes o tempo muda, até mesmo a gente, será que eu vou na igreja hoje? Às vezes está fazendo frio, fazendo calor, a pessoa não vem. E eu fiquei passando e pensando, falei, meu Deus, olha a quantidade de gente. A fé está no lugar errado, mas eles estão ali, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia da gente. Eu fiquei muito assustada essa semana, porque teve uma irmã conhecida da igreja, não é daqui, de outra denominação, ela mandou uma mensagem para mim perguntando assim, é verdade que Jesus está voltando? Irmãs, eu fiquei assim, foi essa semana, e ela tem um tempinho assim, já tem tempo que está na presença do Senhor. Irmãos, quando ela perguntou aquilo, eu estava com a panela no fogo, eu cheguei a deixar a panela para dar atenção a ela. Eu falei assim, meu Deus, como? Eu fiquei preocupada com ela. Eu falei assim, como que a irmã, não estou julgando ela não. Eu estou vendo que as pessoas estão dispersas, até mesmo falta de ter fé na palavra de Deus, até mesmo de ter fé no Senhor Jesus e realmente segurar com o Senhor. E ela virou e fez essa pergunta para mim. Aí eu fui responder ela ali, mas eu fiquei muito preocupada. Aí depois veio mil coisas na cabeça. Eu fiquei pensando igual o pastor está sempre pregando. O pastor Leandro também tem sempre falado, irmãos, as igrejas às vezes estão cheias. Os pastores estão preocupados com oferta, com carro, com apartamento, com tanta coisa. E as ovelhas, muitas ovelhas, irmãos, elas não estão percebendo o que está acontecendo. Quando a irmã me perguntou aquilo, eu fiquei assim, Jesus, tem misericórdia. Eu não estou julgando ela não, eu fiquei preocupada com a pergunta dela. Marcélia, irmã, é verdade? Irmã, eu fiquei assim, ó. Aí eu fui responder, falar com ela, irmãos. Não é brinquedo o que está acontecendo. Não é brinquedo. E as pessoas estão com a fé no lugar errado. Igual eu estou falando dessa igreja lá. Mas o que acontece? A gente tem visto as pessoas depositar a fé em coisas, em objetos que não vão levar elas a nada, mas a fé está ali. Muitas das vezes a gente
escuta pessoas falar assim, não, eu nasci no catolicismo, vou morrer no catolicismo, porque eu vou até o fim. Mas eu fico pensando, Senhor Jesus, desperta e coloca fé no coração daquela pessoa, para ela entender e ouvir a palavra do Senhor, e ver que só o Senhor é o caminho. Mas para isso, irmãos, ela tem que ter fé. Só que a fé delas está no lugar errado. A fé delas está no lugar errado, né? Então que a gente possa olhar para Jesus e o Senhor Jesus despertar essas pessoas para que possam realmente buscar o Senhor Jesus. Mesmo a gente que já tem bastante tempo na presença do Senhor, a gente tem que orar pedindo ao Senhor fé. Pai, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. O grãozinho de mostarda é tão pequenininho, né? Olha o tamanho de um grão de mostarda. Olha o tamanho de um grão de mostarda. A palavra de Deus diz, se a nossa fé for igual um grão de mostarda, é muito pequeno, mas irmãos, ela é enorme. A palavra FE é muito poderosa. É muito poderosa essas duas letras. É algo assim tremendo. Para a gente conseguir a cura, a libertação, a restauração, a gente tem que ter o quê? Fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível agradar ao Senhor Jesus. E Pedro ficou olhando para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus e foi olhar o que estava acontecendo em volta, né? E eu coloquei aqui embaixo assim. Pedro olhou para a circunstância, o momento, o problema. É o que a gente não pode fazer. Mesmo a gente tendo muito tempo de igreja, mesmo a gente tendo muito tempo com o Senhor Jesus, a gente sabe que a Bíblia diz que no mundo a gente teria aflição. A gente não sabe qual vai ser a nossa aflição. A gente não sabe o que vamos passar, né? E a gente sabe que cada dia mais que a palavra de Deus está se cumprindo, o cerco só está fechando. A gente precisa de ter fé. A gente precisa de ter fé até mesmo para romper e para a gente chegar até o fim, né? Quando o Senhor Jesus vir buscar a nossa igreja e não deixar a nossa fé esmurecer. Amém? O vento pode ser uma frustração na vida da gente, né? Às vezes o vento pode ser uma frustração que de repente a gente sofre, ou alguém sofreu uma frustração, e aquilo faz com que a nossa fé comece a diminuir. Às vezes a pessoa tá com fé, tá toda, né? Às vezes a gente conversa com alguém, não, em nome de Jesus a gente vai conseguir. Aí quando você vê, de repente acontece uma frustração, a pessoa já começa, não, a gente vai conseguir sim, mas você já vê que aquela fé que a pessoa tinha já está diminuindo. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso, porque às vezes a gente deixa a frustração, até mesmo na casa do Senhor Jesus, a gente deixa alguma coisa acontecer e abalar a nossa fé. A gente tem que vigiar muito, pedir ao Senhor Jesus para não deixar que a nossa fé morra, que a nossa fé ela diminua, não é verdade? E não deixar que essas coisas possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Porque às vezes a gente acha que, não, já estou muito tempo na presença do Senhor e está bom. Não, mas a gente tem que realmente ter fé. Ter fé que a palavra de Deus está se cumprindo, ter fé que os mandamentos do Senhor, eles são para todos nós, ter fé em saber que a gente precisa de cada dia mais estar aos pés do Senhor Jesus. E para isso a gente tem que ter fé. Amém? As ondas que eu coloquei aqui, pode ser os problemas, as doenças, né? Problema familiar. Eu creio que cada problema que cada um passa, mexe com a fé da gente. Não adianta a gente falar que não mexe, porque mexe com a fé da gente. Conforme for o problema, a situação que a gente esteja enfrentando, mexe com a fé da gente, abala. Conforme for a situação, você fica meio assim. Mas o que a gente faz? A gente vai para o Senhor Jesus, pedindo ao Senhor para aumentar a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé, que eu possa crer, que eu possa, Senhor, confiar mais em Ti. Amém?
e debaixo dos pés dele não tinha nada. Às vezes a gente sente assim, né? Como se a gente não tivesse chão, né? Às vezes tem problema, tem situações que não tem chão pra gente. Aí você fica, meu Deus, perdi o chão. Aí nisso que você fala isso, mexe com a fé da gente. Mexe com a fé da gente, dá uma balanceada assim, você começa a pensar. Mas o que acontece? Temos que lutar, perseverar e lembrar de Hebreus 11:1, que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor Jesus. Amém? Eu queria falar agora sobre a mulher do fluxo de sangue. Amém? Abre a Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 5, versículo 24. Aqui. Marcos, capítulo 5, do 24 ao 29. A palavra do Senhor diz assim, tem ali, né? E foi com ele... Isso, está igual aqui. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Vamos parar aqui, eu vou continuar aqui daqui a pouco. A gente lendo aqui, não era 12 meses, não era 12 dias, né? A gente sabe, a gente que é mulher, que são 5 dias, ou às vezes, né, algumas tem mais, é complicado, não é verdade? Mas o que acontece? Às vezes você fica irritada, às vezes você não quer conversar, às vezes você não quer... E eu fico imaginando essa mulher preparando a mensagem, 12 anos sangrando. 12 anos sangrando. E a gente sabe que ela ficou fraca, foi enfraquecendo, foi desanimando, né? O que ela tinha, ela foi gastando com médicos. Eu acredito que o que falava para ela fazer, ela fazia. Vai ali, faz isso, tem um outro médico ali, tem um especialista ali. É o que muitas vezes até acontece com a gente. Porque às vezes, uma pessoa que está passando por um problema de enfermidade, eu fico imaginando, preparando a mensagem, eu pensei, Senhor, já imaginou como que aquela pessoa está? Eu fico imaginando como que aquela pessoa está e como que a mente da pessoa está. Porque a enfermidade, ela mexe muito, mexe com a mente primeiramente. Ela mexe com a mente porque você fica pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? Por mais que você já entregou a vida para o Senhor Jesus, a gente fica pensando, será, meu Deus, que eu vou morrer? A gente sabe que tem enfermidade que é para a honra e glória do nome de Jesus, tem enfermidade que é para cura, tem enfermidade que é para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Tem enfermidade que a gente sabe que é para a gente testemunhar, até mesmo ajudar quem vai estar passando por aquele problema, porque só quem já passou e está passando por uma enfermidade ou por algum outro problema sério, que sabe o que é. E essa mulher aqui, 12 anos sofrendo. 12 anos, não era 12 dias, não era 12 meses que ela estava sofrendo, mas ela estava fragilizada, ela estava desanimada, eu acredito que ela estava com anemia. Eu acredito que ela estava com anemia, porque a gente vai perder, a pessoa perde muito sangue, e isso faz com que a pessoa fique anêmica, não é verdade? Então, assim, eu fico imaginando como que ela estava. E naquela época também a palavra de Deus diz, nos estudos que eu estava fazendo, que a pessoa não podia ter contato com as outras pessoas, que era considerada como imunda, não é verdade? Então ela tinha que ficar isolada. Ela não podia ter contato. Quando ela chegava perto das pessoas, as pessoas saíam de perto dela. Não queria ter contato com ela. Mas a palavra de Deus diz assim que ela não deu ouvido
a última palavra das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm muito assim a dizer: não vai dar certo essa situação que você está passando em relação, estou falando em relação à saúde. De repente a pessoa está com uma enfermidade muito grave e as pessoas falam assim: mas essa doença aí, não tem jeito. O médico já falou que essa doença aí não tem cura, essa doença aí ela só tem alguns dias de vida. Lá no bairro mesmo tem um senhor que ele estava com problema de saúde e o médico deu 3 meses para ele. Irmão, já passou anos, e o senhor está lá no bairro, o Geraldo. Ele está lá no bairro. Então assim, a última palavra não é do homem. A última palavra não é dos médicos. A última palavra não é do advogado. A última palavra não é do nosso inimigo. A última palavra não é dos nossos adversários. A última palavra é do Senhor Jesus. Amém? Eu acredito que essa mulher, ela deve ter ouvido muita coisa. Ela deve ter ouvido muita coisa que entristeceu, que magoou. Ela deve ter ouvido coisas que até criaram marcas dentro dela, que ela ficou muito triste, chateada. Porque devido à situação que ela estava passando, ainda mais naquela época, que não tinha a ciência avançada igual tem hoje, né? Então eu fico imaginando o que essa mulher passou. E eu fiquei pensando também, a fragilidade que ela estava, igual eu falei, que anêmica, né? Às vezes estava com as pernas doendo muito, às vezes ela estava muito triste, debilitada, às vezes ela estava muito abatida. Eu creio que ela estava, né? Por ser 12 anos sofrendo e 12 anos perdendo sangue, né? Conforme for às vezes o problema, os braços da gente dói, as pernas dói, você nem aguenta, você só quer cama. E essa mulher ficou 12 anos com essa enfermidade, né? A última palavra não é do homem, nem do advogado e nem dos nossos adversários, é do Senhor Jesus. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para desistir de lutar, ela tinha tudo para se entregar. Não vou querer mais, vou deixar, não vou mais correr atrás da solução, da cura. Mas ela não desistiu. Ela persistiu, ela perseverou, amém? É o que a gente tem que fazer, em meio aos problemas, em meio às diversidades, a gente não pode se entregar, a gente tem que perseverar e ir em frente, amém? Ela estava fraca, cansada, e ela perdeu tudo que tinha, né? As economias dela, eu creio que ela passou tudo, né? Porque ela precisava de gastar com remédios naquela época, né? E até mesmo de comprar as coisas, ter os gastos dela daquela época lá de trás. Mas a gente sabe que ela não desistiu e perseverou. E eu fiquei também pensando, imaginando a mente dela. Eu falei aqui, o que passa na mente da pessoa quando ela está passando por algum problema. Quando ela estava passando por essa situação, eu fiquei pensando assim, ela deve ter pensado 1000 vezes em desistir. 1000 vezes ela deve ter pensado, não, eu vou parar, eu vou desistir. Mas ela não parou, ela perseverou. E nisso aqui, abrindo um parênteses, eu vejo que ela teve fé. Talvez ela nem sabia o que era fé. Talvez ninguém falou para ela sobre fé. Mas dentro dela surgiu uma fé. Dentro dela, por ela não desistir, por ela não desanimar, dentro dela surgiu uma fé. Foi o que fez ela prosseguir, ela continuar e não desistir. E querer o quê? Tocar em Jesus. Né? A gente vai ver que mais para frente, o que ela fez? Ela quis ir até aonde estava a solução do problema dela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, que levou naquela cruz as nossas dores, que levou naquela cruz as nossas enfermidades, que levou naquela cruz os nossos problemas, amém?
ela determinou que se apenas ela tocar, porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que tinha um homem que ele curava, que ele tinha poder, que ele podia solucionar o problema dela. Ela ouviu falar, ela deve ter pensado: eu já passei, já fiz tanta coisa, vou fazer mais essa, né? Eu vou até esse homem para me poder receber a cura. E quando a gente ouve ela falar que ela ouviu falar e ela ouviu falar e foi até Jesus, ela teve fé. Ela teve fé para poder chegar e aproximar até Jesus para receber a cura dela. Às vezes a gente pergunta assim: mas como que eu vou ter fé? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela só vai ser alimentada, só vai ser fortalecida ouvindo a palavra de Deus. É o Senhor Jesus que fala isso. Eu separei o versículo aqui, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não tem como, irmãos, a gente ter fé, aumentar a nossa fé. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, né? Não tem como a gente aumentar a nossa fé, ela ser fortalecida, sem ouvir a palavra de Deus, né? Que possamos estar ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a gente vê que a pessoa fala assim: não, eu vou cultuar a Deus em casa, eu vou cultuar a Deus em casa, eu escuto pelo YouTube, eu escuto as mensagens. Muito bom a gente ouvir pelas redes sociais, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se a gente pode vir até na casa do Senhor Jesus para ouvir a palavra e para aumentar a nossa fé, que a gente possa vir até a casa do Senhor Jesus e ouvir a palavra do Senhor Jesus para aumentar a nossa fé. Um dos alimentos para que possamos aumentar, eu coloquei aqui, a nossa fé é ouvir a palavra do Senhor. E através de que a gente pode alimentar e ouvir e aumentar a nossa fé? Através da palavra, vindo na casa do Senhor Jesus, vindo na igreja, louvando ao Senhor Jesus, porque quando você louva ao Senhor Jesus, mesmo se você estiver desanimado, achando que a sua fé está fraca, a sua fé está diminuindo, mas quando você começa a louvar, adorar ao Senhor Jesus, através dos louvores, a nossa fé, ela é o quê? Fortalecida, não é verdade? Porque você começa a louvar, você começa a adorar o Senhor, e a nossa fé, ela é aumentada através dos louvores. Como que a nossa fé pode ser também aumentada? Através da adoração. Quando você adora o Senhor, quando você exalta o Senhor Jesus, a nossa fé também é aumentada. Através de você fazer jejum, não é verdade? O jejum também, ele faz com que a nossa fé é aumentada. Não é só você jejuar quando está com problema ou aparecer alguma dificuldade. Eu creio que você pode também, e nós fazemos isso, jejuar pelas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente só jejua pela vida do outro ou pelo problema de algum problema que aparece. Mas eu creio que a gente também pode jejuar até mesmo pela nossa vida, pela nossa fé. Senhor, esse jejum é em prol da minha vida, em prol da minha fé, em prol da minha vida com o Senhor, para que o Senhor aumente a minha fé, para que o Senhor possa me fortalecer cada dia mais, para que eu possa ter fé. Às vezes a gente acha, irmãos, que, não, a irmã está falando isso sobre fé, mas eu tenho fé. Irmãos, é fácil a gente falar quando está tudo bem que a gente tem fé. Mas quando aparece um problema, mas quando aparece algo, aí sim que a nossa fé é provada.
Aí sim que a nossa fé é provada. Quando parece o desemprego, quando parece um problema familiar, quando parece algo que mexe com a nossa fé, aí sim que a gente começa a ver, meu Deus, eu achei que eu tinha uma fé enorme. Mas aí você para e pensa, não, minha fé é pequena. Às vezes a gente até fala assim, não sei se vocês já falaram, meu Deus, eu estou sem fé. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu estou sem fé. Não é verdade? E a gente não pode deixar que isso fique parado, ou assim, a gente deixa de dar importância. Porque às vezes a gente acha que não tem problema. Não, a gente está na casa do Senhor, a gente tem fé, mas realmente quando a situação aperta, aí é que a gente vai ver se realmente a gente tem fé. Não é verdade? E outra coisa também, orando. A oração, ela aumenta a nossa fé. A palavra do Senhor diz, orai sem cessar. A palavra do Senhor está em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Às vezes a gente acha assim, eu estava preparando a mensagem, meditando nesse versículo também, e a palavra do Senhor diz assim, orai sem cessar. Às vezes a gente pensa assim, mas quantas vezes a gente vai orar? Irmãos, é sem cessar. Lógico que a gente não vai ficar 24 horas orando, porque a gente trabalha, tem a casa, tem as coisas para fazer. Mas o tempo que a gente puder ter de comunhão com o Senhor Jesus, de estar orando, buscando o Senhor Jesus, que a gente possa fazer isso. Todos esses elementos que eu coloquei aqui, ouvindo a palavra de Deus, vindo na igreja, louvando ao Senhor, adorando, orando e se enchendo do Espírito Santo, esses todos os elementos aqui fazem com que a nossa fé seja aumentada. Faça com que a nossa fé seja aumentada. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Até para a gente chegar diante de uma situação, a gente tem que ter fé. E até mesmo para falar para as outras pessoas. Né? Quando você vai evangelizar, as pessoas às vezes perguntam e falam, não, mas vocês são umas pessoas de fé. Quem já ouviu isso? Né? Nossa, mas vocês são umas pessoas de fé. Né? E o que é? É porque a gente está se alimentando da palavra, a gente está se alimentando de oração, se enchendo do Espírito Santo, jejuando, a gente está orando, né? E quem puder fazer jejum também, né? Ou propósito. Às vezes a pessoa não pode jejuar, mas ela pode fazer um propósito com o Senhor. É você e Deus, Senhor, vou abrir mão disso aqui, tanto tempo, vou abrir mão disso aqui. E a gente pode fazer um propósito com o Senhor Jesus, né? Com o Senhor Jesus e enchermos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo para que a gente possa ter força e fé. Irmãos, tudo isso aqui faz com que aumente a nossa fé. Porque a pessoa que ela não vem na igreja, a pessoa que não lê a Bíblia, a pessoa que não ora, a pessoa que não busca o Espírito Santo, irmãos, como que ela vai ter fé? Não tem como ter fé. Às vezes ela pode até, no começo que a pessoa para de fazer, de buscar o Senhor, de ler a palavra, de buscar o Senhor Jesus, de orar, de ter comunhão com Deus, no começo ela pode ter uma fé, vamos falar assim, elevada, a 100. Mas depois aquilo vai diminuindo, porque ela não vai alimentando. Então, aquilo só vai caindo, até chegar ao ponto da pessoa não ter mais fé. A pessoa não tem mais fé. E quando você para e pensa e fala, meu Deus, o que aconteceu? Foi por quê? Porque a pessoa não alimentou da palavra, a pessoa não buscou o Senhor Jesus. Não é verdade? Vamos continuar aqui para a gente não perder. Aí, essa mulher, vamos continuar lendo aqui. É o Marcos 5. Agora a gente pode continuar lendo a partir do 27. Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, amém? Ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas vestes de Jesus.
Ela colocou no seu coração assim: para mim ser curada, para mim ser curada dessa hemorragia, desse fluxo, eu tenho que chegar até Jesus, né? Mas como ela não podia aproximar assim de Jesus, que o povo, eu acredito que o povo ia meter a mão nela, ia empurrar ela ia cair no chão, o povo ia passar por cima dela, né? E também eles não iam querer que ela encostasse neles, porque considerada como imunda, considerada, né? Considerada naquela época, a mulher quando estava nessa situação era considerada imunda, tinha que ficar separada. Então assim, ela não ia conseguir chegar até Jesus andando em pé. Mas o que ela fez? Como diz a palavra do Senhor, ela foi se arrastando. Ela foi se arrastando entre a multidão e conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. Vamos continuar lendo aqui. Porque dizia, 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha o tamanho da fé, irmãos. Ela não precisava nem de tocar no corpo de Jesus. Ela precisava de tocar só nas vestes dele ali. Olha o tamanho da fé dela. Não é verdade? Olha o tamanho da fé. Se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Não é verdade? Porque dizia, se tão somente, 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, foi imediato. Quando ela tocou em Jesus, o sangue estancou, parou. Eu acredito, foi a fé dela que fez isso. Foi a fé dela, ela ter tocado só nas vestes, e o milagre aconteceu na vida dela. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Vou continuar, por favor. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Às vezes, irmãos, falta para mim, para todos nós, para cada um de nós, mais fé. Às vezes falta mais fé. Porque às vezes a gente pensa assim, eu ainda não consegui, ainda não obtive essa resposta, essa bênção, ainda não obtive essa bênção do Senhor Jesus na minha vida, essa resposta, eu estou tentando achar uma outra palavra. Mas o que acontece? Às vezes até mesmo por causa da nossa falta de fé. Não é verdade? Às vezes até mesmo por causa da nossa falta de fé. Às vezes a gente ora, mas a gente não tem fé. A gente não tem fé. E hoje mesmo aconteceu isso. Eu estava para preparar a mensagem e estou orando para Deus me dar uma mensagem, para Deus me dar em nada. Aí o Senhor Jesus uma irmã mandou uma mensagem para mim e falava sobre fé. Falava sobre fé. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo que eu estou sem fé. Eu sei que o Senhor vai me dar, mas eu fico sem fé para crer e isso acaba causando ansiedade às vezes. Porque você fica sem fé, a ansiedade vem. Porque se você tiver fé, você fala assim,
o Senhor Jesus vira para você e fala assim, ó, eu vou te responder. Aí você fica assim, pai, o senhor vai me responder? Senhor, o senhor vai me responder? Aí você fica perguntando, você fica naquela ansiedade, você começa a ver que você começou a ficar ansioso. Mas se o Senhor Jesus falou que vai te responder, o que você tem que fazer? Apenas crer. E para crer, você tem que ter o quê? Fé. Você tem que ter fé. Então, às vezes, falta na gente fé, para a gente poder receber o milagre, receber a cura, a libertação. Cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa ainda não recebeu a cura, porque não chegou o tempo, não chegou a hora, não é verdade? Não vou falar que a pessoa que está enferma, ela está sem fé para receber, não. Cada caso é um caso, não é verdade? Na hora e no tempo do Senhor Jesus, Ele vai entregar para cada um de nós aquilo que a gente tem pedido. É a salvação da família. O meu irmão estava afastado da presença do Senhor, e eu ficava orando para ele retornar, e orando, e com fé que um dia ele ia voltar. Pela misericórdia do Senhor Jesus, graças a Deus, antes da pandemia, ele voltou para os caminhos do Senhor. Então assim, eu usei o quê? A fé. Eu usei a fé. Porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você pode orar, mas se você não tiver fé que aquilo vai acontecer, não vai acontecer. Você vai ficar orando, mas aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele quer ver fé na gente, não é verdade? E a gente não pode também desistir de perseverar, de buscar, né? E cada dia mais a gente poder estar buscando o Senhor Jesus em oração, em ouvindo a palavra dele, para que aumente a nossa fé. Como diz a palavra de Deus, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Que possamos cada dia mais estar buscando o Senhor Jesus, cada dia mais estar clamando o Senhor Jesus, até mesmo para aumentar a nossa fé. Eu falo nas minhas orações com o Senhor, eu falo, Pai, aumenta a minha fé, porque tem situações que às vezes a gente pensa assim, ah não gente, isso aí eu não vou vencer, mas o que está faltando? Fé. E se a gente colocar a fé em prática, a gente consegue vencer em nome de Jesus, amém? Eu orava também para o meu pai retornar para o caminho do Senhor Jesus. E eu ficava orando, eu falava assim, pai, um dia ele vai voltar. Aí o Senhor Jesus abençoou assim. Primeiro ele teve uma enfermidade, ele teve um problema de saúde e internou. Aí ele internou, só que ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas eu não deixei a fé dentro de mim, irmãos, morrer. Eu ficava clamando e tendo fé, igual o caso do meu irmão. Eu orei, mas eu estava com a fé em ação, que um dia ele ia retornar, e ele retornou para os caminhos do Senhor Jesus. E mesma coisa o meu pai. Na época ele estava desviado da presença do Senhor Jesus, e aí apareceu ele teve uma enfermidade, ficou internado. Aí eu lembro que ele foi transferido do hospital, e nesse hospital Deus usou uma irmã que ele gostava muito, para ir lá visitar ele. Olha como que Deus trabalha. E a gente orando. Eu orava direto, sem cessar, para o meu pai ser salvo. Aí essa irmã foi no hospital onde meu pai estava internado. Ela falou assim que apareceu uma enfermidade na perna dela, foi na perna. E ela falou assim que eu não contei esse testemunho aqui ainda não, né? Ela falou assim, apareceu uma enfermidade na perna dela, e ela foi procurar um médico. E indicaram ela esse hospital. Quem é que estava no hospital? Meu pai. Lá nesse hospital que indicaram ela, para ela ir no médico, pegar um encaminhamento, foi consultar lá. Aí o meu pai estava internado lá. E nesse dia ninguém tinha ido visitar meu pai, nem eu, nem minha mãe, ninguém. E essa irmã vai passando assim, ela vê meu pai no quarto. Meus irmãos, Deus trabalha de forma, é a fé, a gente orando, buscando, colocando a fé em ação, não é verdade? E ela falou assim, que entrou assim, viu meu pai deitado, olha como que é as coisas, ela passou e viu meu pai. Foi o Senhor que preparou aquilo, porque ela não sabia que ele estava internado ali.
Então, e meu pai sempre admirou muito essa irmã. Irmãos, como que ele admirava ela? Porque ele ficava assim, nossa, ela é uma mulher de Deus, né? Ela é uma mulher de Deus, fervorosa, uma mulher de Deus. Só que ele desviou na época que ele cresceu junto com ela na igreja, né? Aí, essa irmã foi, viu meu pai, entrou no quarto e aproximou dele. Irmãos, ele ficou enfermo, só que ele ficou com a cabeça atrapalhada. Irmã, quando ela chegou na beirada da cama dele, ele reconheceu ela. Olha como que Deus faz. Meu pai reconheceu ela, aí ela foi conversou com ele. Irmãos, olha o que aconteceu. Ela fez o apelo para ele. Ela fez o apelo, perguntou se ele queria voltar para Jesus. Aí ele na cama, ele confessou de novo, falou, com o coração creu, com a boca confessou, como diz a palavra de Deus, e entregou a vida ali para Jesus. Aí, nisso, ela foi lá em casa falar pra gente o que aconteceu. Ainda foi levar recado do médico. O médico falou, chegou lá, ela estava conversando com ele. A senhora é parente dele? Ela falou, não, conheço a família, conheço a mãe dele, conheço todo mundo. E ela foi, na época, levar até recado que o médico pediu. Dali, irmãos, meu pai foi pro CTI. Dali ele foi pro CTI. E do CTI não saiu mais. O Senhor Jesus levou. Então, assim... Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você fica feliz porque Deus levou, podia ter deixado, já que ele aceitou Jesus. Irmãos, Deus sabe que se ele saísse daquele CTI, retornasse para cá, ia voltar às mesmas práticas. Então o que o Senhor Jesus fez? Recolheu. Mas eu fico feliz quando eu estava preparando aqui essa pequena palavra sobre fé. Deus trouxe isso ao meu coração. Por quê? Porque a gente ora, a gente vai buscando e tendo fé pela misericórdia de Deus, a gente vai orando e tendo fé que um dia o Senhor vai fazer. E o Senhor Jesus fez, né? Graças a Deus o Senhor Jesus salvou ele, né? Aí depois eu encontrei com essa irmã, que depois eu nunca mais vi a irmã. Aí um dia eu encontrei com ela, eu ficava assim, com vontade de encontrar com ela, e eu não encontrei com ela. Aí um dia, descendo para o Manuel Honório, eu encontrei com essa irmã. Eu falei, irmã, quanto tempo que eu dou para te ver? Irmã, isso tem mais de 15 anos, tá? Eu falei assim, irmã, como que eu queria te ver? Quanto tempo, irmã, que eu estou para te agradecer? Eu queria agradecer ela. Eu queria te agradecer, irmã, porque Deus te levou lá, você falou para Jesus de novo, para o meu pai, ele reconciliou com o Senhor Jesus, e ele voltou para o Senhor Jesus recolheu, mas o Senhor Jesus tinha plano, então o Senhor Jesus ouviu as nossas orações, e eu ficava, irmãos, eu ficava ajoelhada, clamando o Senhor, igual eu clamo para todos da família, eu falo, pai, não deixa eles se perderem, não é verdade? Quando meu irmão voltou agora para Jesus, eu falei com o Senhor Jesus assim, meu irmão nem sabe disso. Eu falei, pai, ele entregou a vida para o Senhor Jesus e voltou, mas o Senhor Jesus tiver que tirar, pode tirar. Eu falei, irmão, eu falo, sabe por quê, irmão? Porque a gente não quer ver ninguém perdido e nem para o inferno. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero que a pessoa, eu estou passando, já passei até do horário, né? Eu quero que a pessoa, às vezes a gente fala assim, eu quero que a pessoa volte para Jesus e fique aqui. Para quê, irmão? Só Deus sabe se a pessoa vai retornar e vai permanecer firme ou se a pessoa vai se perder de vez, né? Então eu peguei e agradeci essa irmã. Aí ela virou e falou assim, oi, irmã Marcele, você acredita que apareceu uma dor na minha perna? Foi na perna que ela falou. E eu fui indicada, irmã, para ir lá no médico, lá naquele hospital, era no João Pinido. Lá no João Pinido, você acredita, irmã, que depois que eu fui até no seu pai, falei de Jesus, ele entregou a vida de novo para Jesus, você acredita que a dor na perna sumiu? Eu nunca mais senti dor na perna. E sabe o que ela falou, irmãos? Ela virou e falou assim, você acredita que não existe médico, esse médico que eles me indicaram lá? Irmãos, ela falou assim, que procurou o médico que foi indicado, não existe médico. A moça falou com ela assim na recepção, não existe esse médico aqui. Irmãos, Deus trabalhou daquela forma, através da fé, através da gente estar orando, só para ela ir até ele. Se ela tivesse aqui, eu ia perguntar, falar com essa irmã, porque foi a irmã aqui do Marumbi.
Né, tia Eliane? A tia Eliane conhece ela, a tia Eliane sabe quem que é. Então, ela mora aqui no Marumbi. E ela foi até lá só para isso. Depois ela falou comigo ali, ela falou, Marcélia, não existe médico, os médicos eles me indicaram, não existe esse médico lá. E a dor na perna que eu tinha, depois que eu fui no seu pai, nunca mais senti a dor. É a forma que Deus trabalha. E o que a gente tem que fazer? Continuar tendo fé. A gente tem que continuar orando, perseverando, mas colocando a fé em ação. Não é verdade? O Senhor Jesus possa abençoar. Irmãos, foi uma mensagem simples, foi o que o Senhor Jesus colocou no meu coração, tá? Eu falei com o Senhor Jesus assim, falei, Pai, eu não sou nada, o Senhor Jesus é tudo, mas eu não posso recusar quando a irmã Cláudia chamou, irmãos, porque, sério, a vontade é falar não. Quando eu sou convidada, a vontade é falar não. Não vou mentir. Eu não vou mentir, irmãos, a vontade é falar não. Só que, irmãos, Jesus fala comigo assim, aproveita essa oportunidade, foi o que o Senhor Jesus falou comigo. Eu preparando a mensagem, lendo a palavra, olha o que o Senhor Jesus falou comigo. Porque eu falei assim, Pai, talvez tinha outra pessoa para a irmã Cláudia chamar, e a irmã falou assim, não, vou chamar a irmã Marcélia. Mas eu falei, Pai, será que ela orou? Eu falando com o Senhor, Pai, será que a Cláudia orou? Será que ela pediu confirmação? O Senhor, que é eu mesmo? Eu estou sendo sincera. Aí eu virei e falei assim, Pai, a vontade é falar não. Só que Deus falou comigo assim, irmãos, ainda tinha uma palavra na Bíblia assim, aproveita as oportunidades. É uma Bíblia que eu tenho de estudo lá, e do ladinho estava assim. Então, irmãos, o Senhor falou, eu não posso deixar passar as oportunidades. E eu fiquei pensando assim, Pai, eu não sei falar, eu não sei nada, mas não é eu, é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Sabe uma coisa que Deus quer da gente, irmãos? Humildade. Deus tem falado muito isso comigo, irmãos. Deus quer humildade. E eu falei, Pai, como que eu vou falar não para o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não fala não para mim? Ele fala assim, espera. Ele fala para mim, espera. Mas ele fala até não, já falou não, mas ele não fica sempre falando não. Ele fala não, mas direto, não, Marcélia, isso não, isso. E todas as vezes que alguém chama, eu tenho oportunidade, eu não vou vir, eu venho tremendo, eu venho passando mal, eu venho suando, mas eu venho, porque é para o nome do Senhor Jesus ser exaltado. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós. É aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo possa falar no coração dos irmãos, porque a gente lê a palavra de Deus, a gente lê assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você pensa assim, mas eu vou falar de novo esse versículo, irmão, se cada um de nós for falar esse versículo ou pregar ele, irmãos, cada um vai falar diferente. Irmão, de cada forma o Senhor Jesus vai falar. Com cada versículo, com cada palavra que ele... Porque a palavra de Deus diz que ela renova todos os dias. Você pode pegar um livro de estudo lá de trás, ele já saiu de... Não está mais assim, inovado, tem que inovar ele, tem que reciclar. Mas a Bíblia não precisa disso, ela renova todos os dias a nossa vida. Amém? Que os irmãos possam guardar, amém? Essa pequena palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, tá?